A paz do Senhor, igreja. Tudo bem, meus irmãos? Vamos lá para o texto? O texto diz o seguinte, em Lucas, capítulo 8, no versículo de número 35 em diante, diz assim o texto. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido. E vieram a Jesus, e encontraram um homem que havia saído dos demônios, e assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor, e entrando ele no barco, retornou. O homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus despediu, dizendo: retorna para tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Amém? Meus irmãos, vamos entender o que quer dizer o texto e o que o Senhor quer falar conosco neste dia. Amém? Vamos por partes, meus irmãos. No livro de Mateus, vai nos dizer que são 2. E na perspectiva dos que viram e relataram a Lucas, foi apenas 1. Mas nós temos de entender que quando você está numa multidão e você olha para alguma cena, você pode enxergar ou não determinadas pessoas. Se eu for lembrar quantas pessoas se converteram semana passada lá na minha igreja, eu olhei e vi 5, mas alguém olhou por cima e tinha mais 2 ali atrás que eu não tinha visto, então era 7. Então cada uma das pessoas conta e relata do seu próprio ponto de vista e o que essa pessoa está vendo, né? E o que o Lucas vem nos relatar até traz mais informações sobre o que aconteceu. Jesus chega em Gadara, lá vem um demônio, alguém possuído por um demônio, e este homem estava possuído por vários demônios. Meus irmãos, e aí nós chegamos no primeiro ponto. Este homem estava possuído por vários demônios. Nós temos de entender que os demônios entram por brechas. Quando eu era criança, quando eu soube, quando falaram, olha, os demônios entram em pessoas também, eu fiquei atemorizado. E aí disseram pra mim, não, mas calma, porque para isso você precisa abrir essa porta. E como é abrir essa porta para o demônio? Como nós impedimos com que ele entre? São as brechas. Quando nós deixamos a porta aberta para ele, ele entra por qualquer brecha para destruir as nossas vidas. A palavra diz que ele vem senão para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que ele quer fazer conosco, quer fazer com você. Mas a palavra também diz que o Filho do Homem, Jesus, veio senão para dar vida e vida em abundância. Então, veja, ele é o contrário do que veio Jesus. Então Jesus chega e ele já chega para indagá-lo, uma vez que aquele demônio territorial queria dominar aquele lugar e destruir aquele homem, e ele vê seus planos indo por água abaixo. Ele chega a Jesus e diz: o que tenho eu contigo? O Senhor já veio me tirar daqui, e clamava dizendo para que não o jogasse no abismo e não retirasse daquele lugar. Veja, o demônio pedindo algo para o próprio Deus. O demônio, meus irmãos. Jesus concede o que ele pediu por um só motivo, porque havia brechas. Nós todos sabemos que havia-se a lei alimentar e que aqueles homens deveriam seguir esta lei alimentar. Só que eles criavam porcos, segundo alguns especialistas estudiosos, para que se venda para os romanos, que os romanos consumiam muita carne de porco. E em Israel, até os dias de hoje, é muito difícil você encontrar uma carne de porco, porque os judeus não comem. Mas por que que eles estavam criando ali no território próximo à Galileia? Por que que eles estavam criando ainda carne de porco? Para vender-se aos romanos. Para vender para os romanos. Então, eles criavam aquilo que eles não poderiam consumir, que eles não poderiam estar consumindo,
e vendiam. E isso abriu a brecha para que o demônio estivesse naquele território e dominou aquele homem. Então aquele homem chega e diz a Jesus: não me tira daqui, porque ele tem autoridade para ficar ali. E o Senhor, ele não retira autoridades. Toda a autoridade que está neste mundo foi dada por Deus. Toda a autoridade foi dada por Deus. E se ele tem autoridade sobre aquele lugar, que foi entregue pelas pessoas através da brecha que eles deixaram aberta, então aquele demônio deveria continuar naquele lugar. E ele pediu para que fosse lançado aos porcos. Então o Senhor permitiu com que os demônios fossem até o ponto da brecha, onde estava aberta, e destruíssem a economia daquele lugar. Mas veja, o demônio tinha um plano para que isso acontecesse e chocasse as pessoas, como ocorreu. Quando nós temos uma brecha na nossa vida, a única forma de consertar, limpá-la, é com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele estava ali. Estava tudo pronto para ele assumir aquele lugar, para ele estar naquele lugar. Estava tudo pronto para as pessoas perceberem que ele é maior do que os demônios. Como ele diz no texto de João, se eu não me engano, que aqui está o que é maior do que Salomão, quando ele faz a expulsão dos demônios. E realmente, ele é o maior de todos. E ele estava ali. E as pessoas, ao invés de pensarem, ele nos livrou deste demônio, eles ficaram aterrorizados. E as pessoas que falaram a ele o que aconteceram, pediram para ele se retirar daquele lugar. Veja, uma grande oportunidade de Jesus estar naquele lugar com eles, de ministrar a eles e eles terem a vida eterna, que é o contrário do que aquele demônio estava oferecendo. Eles preferiram com que Cristo não estivesse naquele lugar. E nós sabemos que toda vez onde se deixa uma casa vazia, que o demônio foi retirado, ele retorna para aquele lugar, e não sozinho, com mais 7. Então mais 7 demônios habitaram mais tarde aquele lugar da onde Jesus foi expulso de lá. Nós podemos estar agora falando, nossa, que besteira, que bobagem, por que eles expulsaram Cristo de lá? Mas veja, meu irmão, muitas vezes nós fazemos isso. Quando Cristo nos limpa e nós insistimos em voltar ao estado que nós estávamos antes, na dominação do maligno, ao invés de permitir com que Jesus permaneça, muitas vezes nós permitimos com que Jesus saia do local. Nós pedimos para que Jesus saia do local, saia de dentro de nós, ao invés de permitir com que ele faça a limpeza profunda. Nós temos de permitir com que Cristo faça a limpeza profunda em nós. Veja, e o homem que havia saído, os demônios, lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus despediu dizendo, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus o fizera. Mas o milagre, meus irmãos, aconteceu. Jesus o livrou. Só que as pessoas não o quiseram ali. As pessoas preferiram continuar na mentira. E o texto sobre hoje é sobre mentira e sobre a verdade. Tem muita gente que permanece, que gosta de permanecer na mentira, na destruição e no mal. E vê lucro nisso. Mas o Senhor vem para nos oferecer a vida e a vida em abundância. Meu irmão, prefira o Senhor com você. Amém?